Olá, estamos no ar com edição especial do CB Poder, que hoje recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo meu colega Renato Souza, que vai conduzir comigo esse bate-papo aqui com o ministro. Lembrando que o CB está disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Ministro, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Renato. É um prazer meu falar com vocês. Ministro, o senhor vai ter o desafio aí de conduzir as eleições em meio a essa pandemia. O senhor é favorável ao adiamento? O Congresso já começou a discutir esse assunto, mas qual é a sua posição? Bom, eu não desejaria ter que adiar as eleições. O prazo das eleições está previsto na Constituição e eu penso que eleições são um rito vital para a democracia. Porém, nós não podemos fechar os olhos à realidade. Existe uma pandemia no mundo, ela atingiu o Brasil e a curva nesse momento, Denise e Renato, ainda é uma curva ascendente. Se até meados de junho a situação continuar semelhante à que se encontra hoje, talvez seja inevitável a necessidade de se adiarem as eleições. Então, a minha primeira vontade é não adiar. Se for inevitável adiar, que o seja pelo prazo mínimo inevitável. Eu já fiz uma interlocução informal com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para afinarmos as nossas posições e termos um discurso unificado sobre a eventual necessidade de adiamento. Então, o critério, ministro, seria esse achatamento da curva de infecção no Brasil? Esse seria o critério para adiar ou não as eleições? Essa é uma questão interessante, porque, embora dependa do Congresso Nacional, porque é preciso uma emenda à Constituição, e dependa do TSE, porque nós precisamos ter condições técnicas de realizar as eleições, no fundo, quem vai bater o martelo são os sanitaristas, que vão nos dizer se e quando é seguro realizar uma eleição dessa amplitude, com mais de 140 milhões de eleitores, sem risco para a população. De modo que nós vamos ouvir a ciência e a recomendação médica e procurar fazer o melhor possível dentro do contexto e do diagnóstico que eles nos forneçam. Ministro, como é que o senhor vislumbra a campanha em meio desse cenário aí de pandemia, com as pessoas com medo de ir para a rua? Bom, quer dizer, nós temos etapas, né? Nós temos um primeiro momento, que são as convenções partidárias, cujo prazo é até 5 de agosto e que já envolveriam algum grau de aglomeração. Talvez seja viável fazer isso por videoconferência, embora seja relativamente complexo. E em 15 de agosto teria início a campanha. A verdade, Denise, no entanto, é que em outros tempos a campanha era feita essencialmente de corpo a corpo nas ruas e de comícios que exigiam aglomeração. Hoje em dia, o perfil das campanhas mudou um pouco, sobretudo com o papel não só da televisão, mas já hoje das redes sociais. De modo que o corpo a corpo e a aglomeração se tornou um pouco menos importante e talvez se possa efetivamente imaginar uma campanha feita via rede social, via televisão. Mas seja como for, nós só vamos poder deflagrar esse processo quando algum grau de contato social for possível. Por isso que nós estamos aguardando o momento certo para batermos o martelo. Ministro, então, nesse caso, se as eleições forem adiadas, por exemplo, para junho, a gente vai ter a extensão dos mandatos atuais, é isso? Não, mas ninguém está pensando hoje ainda em adiar eleições para junho. Quando eu falei junho, é junho desse ano, para nós avaliarmos como está a curva da doença e podemos tentar programar o futuro. Mas a verdade é que a grande característica da pandemia que nós estamos vivendo é a indefinição e algum grau de imprevisibilidade. Mas nós desejaríamos adiar as eleições por semanas e, portanto, talvez meados de novembro, talvez início de dezembro, talvez fazer o
primeiro turno em 15 de novembro, se for possível, e o segundo turno em 4 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro. Tudo o que for possível fazer, Renato, para evitar a prorrogação de mandato, nós vamos fazer. Quer dizer, vamos tentar até o limite não ter que prorrogar mandato. Se isso se impuser como uma coisa inevitável, que eu espero que não aconteça, também seria uma prorrogação pelo prazo mínimo inevitável, porque há muitos problemas de ordens diversas na prorrogação de mandato. Então, existe essa possibilidade. A Constituição, ela autoriza essa prorrogação? A Constituição não prevê esse tipo de prorrogação e na redação atual, ela não autoriza. Na verdade, prorrogação de mandato é antidemocrática em si, porque os prefeitos e vereadores que lá estão foram eleitos para um mandato de 4 anos. E faz parte do rito da democracia você ter eleições periódicas e o eleitor ter a possibilidade de reconduzir ou não os seus candidatos. Portanto, pela Constituição, não é possível prorrogar mandatos. Mas, evidentemente, se caiu um raio, como é essa pandemia, pode haver um motivo de força maior que leve o Congresso a ter que contemplar essa possibilidade, que eu verdadeiramente espero que não aconteça em nenhuma hipótese.